confrontados com uma necessidade de sobreviver. Nós fazemos tudo. Há pessoas que fazem grandes esforços para atrasar a morte. Há pessoas que fazem grandes esforços para atrasar sintomas de morte. Quando o nosso corpo começa a ficar assim um pouco mais enrugado, tentamos atrasar isso. Tentamos a fazer coisas para atrasar a morte. Mas todos nós sabemos que há 2 dias que são garantidos. É o dia do nosso nascimento e o dia do nosso falecimento, nossa morte. Mas, se a morte não fosse final, não fosse o fim, tantas vezes nós queremos adiar, queremos preservar a nossa vida. Mas quando eu vejo os homens que foram impactados por Jesus, os primeiros discípulos, a primeira igreja, era aquela primeira igreja feita por homens e mulheres destemidos. E que eles acreditavam que a morte não era o fim. Que eles acreditavam que eles não tinham medo de morrer. Por isso, tão frequentemente, eles enfrentavam a morte com a perseguição, com a tortura, enfrentavam a morte, mesmo perante a pregação do Evangelho, eram ameaçados com a morte e não tinham medo, porque eles acreditavam que a morte não era o fim. Facilmente largavam todos os seus bens, facilmente vendiam todas as suas propriedades, largavam o seu conforto, o seu trabalho, o seu sustento, em prol do Evangelho, porque não acreditavam que a morte era o fim. Acreditavam que é somente uma passagem. Paulo dizia, para mim morrer é Cristo. Para estar com Ele na glória quando eu morro. Eles não temiam qualquer coisa, não temiam a morte. Porque eles estavam confiantes em Deus. Deus criou toda a humanidade para estar em comunhão direta com Ele. Criou o homem e a mulher no Jardim de Éden para estarem aquela ligação, aquele relacionamento direto com Ele. Todos nós sabemos a história em que o homem e a mulher pecaram e houve um afastamento, mas isso não negou, não anulou o desejo que Deus tinha de relacionar com a humanidade de uma forma próxima. Até que, depois de muitos anos, o povo de Israel, que era os hebreus, estavam oprimidos em Egito. Deus tirou-os de Egito de uma forma milagrosa. Conduziu-os através de Moisés até o deserto para encontrarem com Ele. Encontraram um monte no meio do deserto, o Monte Sinai, que era conhecido por aquele monte do Senhor. Moisés já tinha subido aquele monte e tinha sido impactado com a glória de Deus. Quando Deus deu aquele comissionamento, falou para ele, no meio de uma sarça ardente, e dizer, olha, tu tens que voltar a Egito para trazer livramento ao meu povo. Depois de muitos anos, ele traz o povo todo. Centenas de milhares de pessoas saíram de Egito, estavam naquele planície aos pés do Monte Sinai. E Deus diz, olha, vocês são um povo santo, um sacerdócio, um povo de sacerdotes. Em Êxodo 19:6 diz assim, vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Ele está a dizer aqui a Moisés que, olha, este povo todo o povo, pode e deve ter acesso direto a mim. Este povo todo deve subir ao cimo deste monte para ter acesso, para ter um relacionamento comigo. Nós depois sabemos que nesta história, Deus desce sobre um monte. Há um espetáculo enorme do poder de Deus. Relâmpagos,
terremotos, escuridão, parece que o ruído no ar. Algo incrível acontece. Deus está a mostrar o seu poder neste convite de trazer o povo cá acima a um relacionamento com Ele. No capítulo seguinte, Êxodo 20, o povo olha para cima do monte, vê tudo que está a acontecer e em vez de separarem-se para o Senhor, pedir perdão para as suas ofensas, limparem o seu coração, a sua vivência, para poder chegar ao monte do Senhor e subir para esse relacionamento com Deus, eles ficam cheios de medo. E dizem para Moisés, Moisés, tu já foste lá acima. Isto é em outras palavras. Tu já foste lá acima. Tu já falaste com Deus. Sobe tu em nosso lugar e diz-nos tu o que é que Deus está a dizer para nós. Este é aquele grande tragédia da escolha errada da humanidade. De dizer, vai tu, líder, em nosso lugar. Nós não nos sentimos capazes de enfrentar a glória de Deus. Mas Deus tinha esse desejo, desde lá atrás, de ter um relacionamento com o povo inteiro. Ter o povo inteiro como o povo sacerdotal. Por isso depois em Pedro fala acerca que vocês sois o povo santo, o sacerdócio real. Porque Deus ainda tinha essa ideia sobre cada homem, sobre cada mulher, a importância de ter um relacionamento. Vocês todos têm acesso direto com Deus. Depois desta escolha do povo, ou este distanciamento, em que Deus começou a incutir algumas leis e normas, ordenanças, algo muito complexo, e depois nós entramos em todos estes livros de Levítico, Números, Deuteronômio. Talvez para alguns de vocês, tal como para mim, são livros muito complexos, porque falam muito das leis de Deus, falam muito das ordenanças, falam muito do tabernáculo, em que a presença de Deus saiu daquele monte, ficou numa caixa, coberto de ouro, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e a própria presença de Deus repousava sobre aquela caixa. E aquela caixa estava completamente isolada. No lugar santo dos santos, no meio do tabernáculo, havia 3 níveis de segurança para entrar naquele lugar santo, aquele lugar isolado. Nenhum homem podia entrar lá. Só uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, mas tinha várias condições para poder entrar naquele lugar. Tinha que estar completamente separado para Deus. Tinha que estar completamente separado para Deus. E nós vemos aqui que em Êxodo 33, 20, diz assim, não vou deixar que você veja o meu rosto. É Deus falar diretamente com Moisés. Pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Nós podemos ver aqui, ok, Deus está a dizer, ninguém pode entrar aqui na minha presença. Ninguém pode estar face a face, relacionar comigo e manter vivo. Desculpa. Ninguém pode estar face a face à presença de Deus e manter vivo. Mas isso é estranho. Porque nós vemos aqui, Deus quer relacionar com o povo, mas depois, ao mesmo tempo, dizer que ninguém pode relacionar. Essas passagens que, para mim, eu achava um bocado confusas. Mas depois comecei a pensar mais e mais, e o Espírito começou a falar comigo acerca da importância que há na morte, no largar. E depois eu comecei a ver como é que realmente um homem podia entrar na presença de Deus. Como é que Deus disse a Moisés, tu não podes entrar porque nenhum homem
Nenhum ser vivo pode estar perante a minha face e viver, mas depois, uma vez por ano, um homem, o sumo sacerdote, entrava na presença de Deus para ministrar perante Deus a adoração, e aquele homem não era morto. Depois comecei a estudar como é que aquele homem entrava na presença de Deus. Então o sumo sacerdote tinha que ser um homem consagrado a Deus. Mesmo a forma que escolhia a esposa, a forma que ele casava, tinha que ser de uma forma especial, separado para o Senhor. A forma que ele agia tinha que ser completamente separado para Deus. No dia antes de ele entrar naquele lugar santo dos santos, perante a face de Deus, tinha que haver uma purificação. Tinha que haver um pedido de perdão dos pecados, uma lavagem das vestes e lavagem do seu corpo. No dia antes, na noite anterior, os sacerdotes juntavam à volta do sumo sacerdote. Não deixava aquele homem dormir e lia a palavra de Deus para mantê-lo acordado e não haver nenhum pensamento mundano entrar no pensar do sumo sacerdote. Então passava a noite em vigília, em oração, e declarar a palavra de Deus sobre aquele homem. Na manhã seguinte ele lavava-se, vestia umas vestes de linho, sem qualquer tipo de adornos. Sacrificava no altar para limpar o seu pecado, agarrava em sangue do sacrifício, colocava sobre as suas orelhas, sobre os seus pulgares, sobre os seus pés. Agarrava um bocado do incenso do altar, aquele incenso que era cheio de ervas, mas também o cheiro do animal que foi morto. Levantava o incensário e espalhava aquele fumo por toda a sala, para não poder ver o altar, para a presença de Deus para encobrir a sua humanidade. Os próprios vestes, aqueles vestes de linho, eram o mesmo tipo de vestes que eles usavam para o morto. Cobria com o sangue para aparentar o morto. Porque ninguém vivo pode entrar na presença de Deus. Ninguém, o homem vivo, pode entrar na presença de Deus. E depois, para entrar naquele lugar santo dos santos, havia uma cortina a bloquear essa passagem. Não sei se alguém já usou tecido. Vítor, já usaste tecido e sabes o peso de um tecido, não é? Um tecido normalmente nem é a espessura de 1 centímetro, mas quando é muito tecido, pesa. Imagina um tecido de 10 metros de altura, largo, preso sobre 5 pilares. Imagina o peso de um tecido que nem é 1 centímetro. E a cortina que dividia, que bloqueava a entrada no lugar santo dos santos, não tinha somente 1 centímetro, Vítor, tinha 10 centímetros. 10 centímetros. Imagina o peso daquele tecido. Imagina o peso bruto. Era um tecido único. Não tinha rasgos no meio, não tinha uma porta de entrada, não tinha nada. Como é que o homem entrava no lugar santo dos santos com um tecido de 10 centímetros a bloquear a passagem? Depois de passar o incensário, havia fumo na sala. O homem, a única forma de entrar no Santo dos Santos era de joelhos. Levantar, entrar por baixo e depois entrar e estar perante a presença de Deus. A forma de nós entrarmos na presença de Deus, a melhor forma de nós entrarmos na presença de Deus é de joelhos. A forma de nós entrarmos na presença de Deus e recebermos quem Ele é quando nós morremos para tudo que nós somos. Quando nós morremos para tudo que nós somos. Nós pensamos que a morte é o fim, não é? A morte é o início.
Morte é o início de um relacionamento com Deus. Tantas vezes nós buscamos os adornos, buscamos a firmeza da nossa vida e dizemos: Deus, abre a porta para eu poder entrar assim todo orgulhoso. Mas Deus sabe que não é essa forma que nós buscamos intimidade com Ele. Não é dessa forma. A forma que nós relacionamos com Ele, primeiro, é chegar a Jesus, que Ele morreu por nós. O seu próprio corpo, dizem em Hebreus, que é aquela cortina que foi rasgada. O seu corpo é aquela passagem que nós entramos no relacionamento. Então nós entramos, chegamos a Jesus. E diz: Jesus, obrigado porque tu deste a tua vida. Tu morreste por mim. Mas depois, nós temos que morrer com Jesus. Para viver com Jesus. O que é isto, morrer com Jesus? Isto talvez parece muito metafórico, muito abstrato. Mas então eu vou tornar isto muito prático. Na minha vida, eu fui confrontado com isto. Eu cresci na igreja toda a minha vida. Ano passado, Deus confrontou-me com esta passagem, com esta forma de viver, de morte para mim próprio. De não eu vivo, mas Cristo vive em mim. E é um conflito muito grande. Uma vez, eu estava numa reunião e senti a presença de Deus na minha vida de uma forma tão palpável que eu fisicamente, depois da reunião, fiquei exausto. Eu nunca tinha sentido tanto da presença do Espírito Santo como naquele momento, como naquela reunião. Depois daquela reunião, Deus falou comigo de uma forma tão clara, a dizer: Seth, se tu queres continuar neste processo comigo, tu vais ter que lidar com esta situação no teu coração. Uma situação que não era mau de todo. Era uma situação que eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar, gosto de esforçar com a minha própria força, gosto de planear e alcançar, gosto de traçar um rumo e alcançar, gosto de ter um ministério, um propósito de vida, eu gosto dessas coisas. E Deus começou a lidar com o meu coração, como essas coisas eram um reflexo de um orgulho que estava no meu coração. Não era o reflexo dele, mas era o reflexo de minha carne, de quem eu sou, quem eu fui ensinado a ser, através de toda a minha vida, através de disciplina no trabalho, tanta coisa. Eu tenho que fazer, eu tenho que safar, eu próprio tenho que fazer. Não é Cristo em mim, é Seth em mim, capacitado pelo Espírito Santo. E Deus teve que lidar com isso na minha vida. Teve que dizer: Seth, tu tens que morrer. Se tu queres mais da minha presença, se tu queres mais da minha glória, tu tens que morrer. Tu tens que largar. Tu tens que morrer. E então eu disse a Deus: Deus, muito obrigado por revelares isso à minha vida. Muito obrigado por grande compaixão que tu tiveste de revelar algo que eu não ia ver sozinho. Mas ajuda-me. Cria oportunidade para poder arrancar isto da minha vida. Para poder realmente morrer para isto. E ao longo deste último ano e meio, a Sílvia sabe bem, houve momentos muito difíceis em que, se fosse antes, eu diria: não vais dizer isso contra a minha vida. Tu não vais fazer isso. Não. Eu não vou ficar assim. Mas Deus proporcionou vários momentos em que eu consegui ver se, ok, estás disposto a morrer? Queres que isso realmente morre? Então, olha, está aqui mais uma réstia. Está aqui mais uma coisinha. Posso tratar? Eu só dizia: Deus, dá-me graça. Deus, dá-me graça. E houve tantos momentos em que eu tive que dizer: Deus, não eu vivo, mas ensina-me
a seres tu a viver. Ensina-me que sejas tu a viver em mim. Esta semana passada, houve mais um exemplo disto. Uma coisa super prática, super simples. No domingo, nós éramos para almoçar com um casal da igreja, com uma família da igreja, em que a Silvia não estava a sentir muito bem, um pouco fanhosa, então ficou em casa. E nós tivemos que adiar o almoço de domingo à tarde para quarta-feira à tarde. Ok, muito bem, tranquilo, não é? Normal. Aconteceu que, na noite de domingo para segunda-feira, tive um sonho. Sonhei que eu estava a almoçar com a família, estávamos numa esplanada, e veio a senhora para atender a nossa mesa, e Deus só diz, olha, eu quero dizer àquela senhora que eu amo. Ok, porreiro. O que é que isto tem a ver com a morte para eu próprio? Eu podia somente arquivar esse sonho. Disse, Deus, isto é um sonho bom, ok? Um sonho que se queres fazer isto, não vais fazer. Quarta-feira chega. Fomos para o restaurante, sentamos numa esplanada e quem vem à mesa? Vem uma senhora atender a mesa. Almoçamos e eu tinha aquele conflito cá dentro. Eu vou deixar que Deus lida com mais uma coisa da minha segurança, quem eu sou, meu conforto, meu orgulho, uma palavra mais feia. Eu vou manter nesse formato e eu não vou dizer nada, vou somente desfrutar do bom almoço ou vou partilhar isso. Porque realmente eu estava numa esplanada, realmente era uma senhora que estava a atender a mesa e realmente Deus queria transmitir o amor dele àquela senhora. Coisa muito simples, muito prática, de como é que nós devemos morrer para nós próprios. O que é que aconteceu? Estávamos a tomar café, a senhora estava a atender a nossa mesa, chamei a senhora e disse, olha, aconteceu a coisa mais esquisita, é que éramos para almoçar aqui no domingo, não foi. E depois no domingo para a segunda sonhei com almoçar aqui neste restaurante e sonhei com a sua vida. E ela ficou assim... Agora, isto não foi uma coisa super espiritual. Ela não caiu em arrependimento, não começou a chorar. Nada disso. A única coisa que eu disse, olha, a única coisa que eu sei que eu devo fazer é dizer que Deus o ama. Deus ama, gosta de si, gosta da sua vida, ama-te. Ficou por aí. Eu não sei qual impacto é que vai ter no coração dela. Se eu tivesse a buscar um tipo de impacto, ia refletir que eu estava a buscar uma satisfação própria. Entendem a diferença? De eu ser glorificado, eu ser edificado, ou Deus ser glorificado. A única coisa que Deus queria que eu fizesse, dissesse àquela senhora, Deus te ama. Mais nada. E depois Ele é que vai convencer, Ele é que vai trazer a salvação, Ele é que vai dar crescimento àquela semente de vida que foi colocada na sua vida. É uma coisa tão, tão simples, mas na minha vida tem sido tão real, em que a morte não é o fim. A morte é o início. É o início da vida abundante. Tantas vezes nós queremos provisão financeira, cura, queremos uma vida abundante, queremos as nossas emoções tratadas, nossa mente feliz. Nós queremos ter as evidências do reino. Mas a única forma de nós entrarmos por ali é primeiro entrar pela porta que é Jesus. E depois é morrer para nós próprios. Não seja eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não seja mais eu que vivo. Os homens que estavam mais próximos de Jesus eram homens, aqueles 3 homens mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago, João, eram homens valentes. Homens que nós podemos talvez dizer que são homens brutos, homens fortes. Tiago e João
Eram irmãos, eram conhecidos como os irmãos de trovão, porque tinham sempre a língua pronta para trovão. Não era porque eles eram carismáticos, mas eram carismáticos no sentido errado. Pedro também. E cada um desses homens, nos livros que eles escreveram, Tiago, Pedro e João, cada um desses homens falam acerca desta morte para nós próprios. Nós lemos os seus livros e dizemos: uau, este homem é tão carinhoso, é tão bondoso, este homem é tão manso, este homem reflete tanto Jesus. Mas se nós vemos a sua história antes, no Evangelhos, vimos que esses homens não eram assim antes. Eram homens orgulhosos, homens fortes, homens com uma forte vontade, talvez um pouco egoístas, talvez um pouco ousados demais. Mas Deus transformou esses homens. E esses homens realmente perceberam o valor que era morrer para Cristo. Aqueles homens foram completamente transformados. Quando nós dizemos que nós realmente morremos para Cristo, nós temos que pôr em causa várias coisas. Nós temos que pôr em causa a nossa opinião. Porque eu nunca vi um morto ter uma opinião. Temos que pôr em causa a nossa vontade. Eu nunca vi um morto ter vontade. Já tive a honra de fazer alguns funerais e nunca vi um morto ter vontade. Nunca vi uma pessoa morta ter desejos, ter personalidade, ter pensamentos. Nunca vi um morto ter justiça. Nunca vi um morto ter sonhos, ter planos. Nunca vi um morto ter uma família. São essas coisas todas. Quando nós dizemos eu morro para mim próprio, eu largo a minha segurança, são essas coisas todas e muito mais que nem estou a lembrar aqui, que nós temos que pôr sobre o altar. Temos que dizer: Deus, está aqui. Se a minha família é a minha identidade, é a forma que eu estou a gerir a minha vida, eu largo para ti. Se a minha personalidade é quem eu sou, eu não sou uma pessoa que fala para outras pessoas, eu não vou fazer isso. Deus, se nós damos acesso, se nós dizemos: Deus, eu quero morrer por mim próprio, Ele vai criar oportunidades para nós podermos largar situações da nossa vida. Situações em que nós sentimos que nós ficamos seguros. Vivemos um pouco mais seguros com essas coisas nas nossas mãos. Deus vai levar-nos para situações em que nós temos que realmente confrontar o nosso conforto, confrontar os nossos sentimentos de justiça, nossos sentimentos de cansaço. O morto não fica cansado. O morto não reage. Quando alguém dá uma chapada, o morto não reage. Será que nós estamos dispostos a morrer para Cristo? Para poder viver para Ele? Romanos 6:11 diz assim: se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, mas a morte não tem mais poder sobre Ele. Nós pensamos que a morte tem tanto poder sobre as nossas vidas. Eu não vou fazer isso porque posso. O meu conforto pode ser infringido. Eu posso ficar inseguro. Eu não vou fazer isso. A morte não tem mais poder. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Conseguem entender esta união que nós temos com Jesus? Tal como Jesus morreu e ressuscitou, quando nós identificamos com essa morte e ressurreição, com essa morte de Jesus,
vamos ressuscitar com Ele. Vamos ser transformados com Ele. Em Gálatas 2:20, diz que já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. É possível viver uma vida de paz, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida leve. Mas a única forma é quando nós largamos a bagagem de nós próprios. Dizemos, não mais eu que vivo. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais a minha razão. Não mais a minha justiça. Não mais os meus argumentos. A minha vontade. Não mais os meus medos. Nestes dias que nós temos passado, eu tenho visto muitas pessoas presas por medos. Medo de se lidar, medo de sair, medo disto, medo daquilo. O morto não tem medo. Uma pessoa morta não tem medo. Nós temos que morrer para nós próprios. Que Cristo vive em nós. Cristo não tem medo de nada, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Filho de Deus, mesmo perante uma tempestade. Ele não tinha medo. Estava a dormir. Mesmo perante uma tempestade em mar alto, ele estava a dormir. Não tinha medo. Perante qualquer doença, ele não tinha medo de contaminação. Perante as lepras, que era uma doença altamente contagiante, não tinha medo. Porquê é que nós temos medo? Porquê é que nós temos medo? Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar cada um de vocês para ser Cristo na terra. Para ser a própria manifestação de Jesus nas vossas casas, nos vossos bairros, com as vossas famílias. Que seja a manifestação de Jesus. Sem medo, sem problemas, sem ansiedade, sem estresses. Mas que seja Jesus a passear, a caminhar, a sonhar, a viver, a falar. Que seja Jesus a agir. Essa é a intenção que Ele tem. Esse é o desejo que Ele tem para as vossas vidas. E não é assim tão complicado. Mas também não é assim tão fácil. Não é assim tão complicado, mas também não é assim tão fácil. Tantas vezes nós tentamos facilitar demasiado as coisas. E depois nós queremos ter a manifestação da plenitude de Deus nas nossas vidas. E nós estamos a facilitar demais. A única forma que nós entramos na presença de Deus é quando nós dizemos, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos ficar em pé. Nós temos cantado semana após semana esta música de nada mais, nada além de Ti, Senhor. Nada além de Ti, Senhor. E é uma música linda, uma música poderosa. Mas é uma música de alta entrega da nossa vida para Ele. É altamente que nós dizemos que eu não quero nada mais além de Ti, Deus. A música tem uma melodia linda, que fica na nossa mente. Mas será que nós conseguimos realmente dizer essas palavras com convicção? E dizer, eu não quero nada mais. Nem a minha justiça, nem os meus sonhos, nem os meus filhos, nem a minha poupança, nem as empresas, nem nada, Senhor, nada além de Ti. Eu morro para tudo, Deus. Eu largo tudo aos Teus pés.
Conseguimos dizer isso hoje de manhã? Conseguem dizer isso em casa? Nada mais. Nada além de ti. Então vamos dizer em conjunto: Deus, eu não quero nada além de ti. Nada além de ti, Senhor. Nada mais é importante para mim, Senhor. Só a tua presença. Só o teu querer. Só a tua vontade. Deus, eu entrego tudo para ti. Levanta as tuas mãos hoje de manhã e entrega tudo que tu tens, tudo que tu és, tudo que representa a tua vida. Entregue isso para Ele. Levanta as tuas mãos em ato de entrega. Mesmo lá em casa, onde tu estás, onde estás a ouvir esta pregação, entrega tudo para Ele. Deus, eu entrego. Eu entrego tudo. Eu entrego tudo, Senhor. Eu entrego a minha personalidade. Eu entrego os medos que eu tenho sido atormentado. Eu entrego o conforto, o emprego. Eu entrego tudo para ti, Jesus. Tudo. Que não seja mais eu que vivo, mas Cristo. Que sejas tu a viver em mim, Jesus.